gente! Eu sou a Maila Fernandes e esse é o Pod 30 Mais. E no episódio de hoje eu vim aqui para agradecer, para falar um pouco sobre como foi essa experiência desse projeto, para contar para vocês novidades dos próximos passos. Antes de tudo, eu quero começar com aquele momento clássico de gratidão. Gratidão por ter chegado até aqui, gratidão por tudo o que aconteceu, como foi, como a gente trouxe, né, esse programa para vocês. Eu tive ajuda, muita ajuda, eu tive ajuda de pessoas, eu tive conselhos, eu tive engajamentos que eu nem esperava para esse primeiro projeto. E foi muito, muito bom o Pod 30 Mais, que nasceu aí dessa vontade de falar sobre esse momento, né, que eu cheguei na vida, que todo mundo vai chegar a algum momento, assim, né, assim seja. E aí eu trouxe as minhas angústias, o que eu pensava, coisas para se falar, né, que estão bem alta, nesse momento atual histórico do status quo, da vida adulta, sobre a vida adulta. Foi muito bacana, eu adorei fazer, eu fiquei muito grata mesmo por ter conseguido fazer 27 episódios, esse é o 28º, mas 27 episódios com convidados, né, que não é fácil. E como rendeu. Rendeu histórias, rendeu risadas, rendeu eu achos, vários eu achos dos convidados. E rendeu principalmente muito papo bem-humorado, pessoas filosofando, dicas, trocas, que eu acho que era o que eu mais queria, né. Esse primeiro projeto foi um piloto, né, foi aí uma experiência para mim, foi onde eu fui acumulando aí saberes, porque você aprender uma nova coisa, você se colocar para fazer uma nova coisa. Eu sou uma consumidora, de podcast voraz, para quem está próximo de mim sabe disso, e desde que eu comecei a ouvir mais, né, o podcast, eu sempre tive essa vontade de criar um e de ser ali, mediador, enfim, estar à frente de um projeto como esse, mas aí posterguei bastante esse sonho, essa vontade, mas tirei em 2025 do papel. E como eu disse, né, para quem acompanhou vários episódios meus, sabe que eu aqui disse o quanto esse 2025 teve aí as suas dificuldades para mim, e não foi um ano fácil no âmbito emocional, na questão da família, eu tive perdas, eu tive dificuldades aí que fazia tempo que eu não tinha, assim, em relação a algumas questões, né, de, coisas que não estavam dando mais, que não davam tão errado mais, deram errado, começaram a dar errado, assim, coisas que a gente fala: "Gente, eu tô fazendo isso para melhorar", e de repente vem aí como um balde de água fria. Enfim, a gente também foi um momento de redescobertas aí, de pessoas próximas a mim, amizades, então foi um 2025, eu posso dizer, com muita carga, onde muitas coisas, elas não saíram como a gente imaginava, sabe. Tanto eu como o meu companheiro aqui também, a gente tinha algumas coisas, algumas metas e que talvez não era uma meta, assim, pra esse ano, mas que acabou acontecendo que é bom, é que eu fiquei noiva! Pra quem estiver assistindo aí em vídeo, olha que lindo! Isso foi uma coisa legal, uma coisa boa, mas com certeza, o podcast me trouxe um grande orgulho, né. Mas teve perrengue, teve problemas difíceis de resolver, teve problema de conexão, teve pessoas, convidados que eu tinha certeza que super ia querer, pessoas que eu achava: "Não, essa pessoa vai topar com certeza". Aí chegava lá na hora, não topavam. Tinha o que mais? Teve mais o quê? Teve muito assunto bom, cara, teve muito assunto que, rendeu sim, que eu nem imaginava, né, eu falava assim: "Ah, esse programa aqui vai ter 30 minutos". E não, e quando via dava 1 hora e meia, eu falava: "Gente", na hora de editar, aprendi muito, né, sobre essa coisa da edição, sobre a questão ali de entender aqui o programa. Enfim, foi ali uma experiência muito bacana, e esse programa é mais nesse lugar mesmo de gratidão. É agradecer, agradecer muito aos convidados, às pessoas que confiaram nesse trabalho, que estiveram aqui comigo, que quiseram fazer parte. Muitas das pessoas estreantes e que arrasaram. Muitas delas também já tinham feito podcast, né, mas,
toparam estar com uma pessoa que estava estreando ali nessa mediação, nessa troca, né, porque o podcast ele tem essa finalidade mesmo, dessa conversa, pelo menos a minha, né, o meu projeto é assim, onde eu também falo bastante. Inclusive uma das falas que mais eu ouvia era dos convidados, né, era: "Nossa, como eu falo, né, nossa, eu falo bastante". E eu também falava isso pra eles: "Nossa, eu falo muito". Foi uma coisa que marcou bastante, né, e eu sempre dizia: "Que bom que você fala bastante, porque é exatamente disso que eu preciso aqui, né, que vocês falem bastante para ter bastante conteúdo, para ter bastante coisa", porque aí na hora da edição foram coisas que eu aprendi também a entender como fazer, essa ediçãozinha, como fazer os cortes bem, enfim, fui entendendo conforme o negócio foi acontecendo. Isso pra mim é maravilhoso você querer falar bastante, é maravilhoso pra mim. E foi uma descoberta aí, né. Inclusive, já quero então anunciar, porque esse programa também é aí, né, anunciar a segunda temporada. Uhul! Temos aí um projeto ainda mais amplo, com muito mais coisas, tá? Onde eu vou trazer reestruturar algumas coisas, rever coisas que deram muito certo, mas coisas também que não deram certo, e vou trazer aí algo bem bacana pra vocês. Inclusive, nessa segunda temporada, a gente vai continuar com o nosso jeitinho aí de falar, de conversar, de filosofar, de ser bem-humorados, de contar sobre as nossas experiências, esse papo aberto mesmo, como se a gente estivesse num café, como se a gente estivesse em um bar ali, né, que é mais a nossa ideia aqui do podcast. Mas eu vou abranger aí muito mais temas, vou trazer pessoas também mais especialistas para poder falar junto com pessoas também que vão ter muitos dos seus achismos, que é uma marca importante aqui nesse programa. E vai ter gente para falar muito aqui. E já aproveitando para anunciar também que o podcast muda aí uma palavra do nome na segunda temporada, mas em suas eu trago o Pode Falar Mais Cast. E nesse novo formato, eu prometo manter o nosso jeitinho, como se a gente estivesse numa roda de bar, conversando, não é mesmo? Ou num café requintado, quando a gente está naquele momento mais filosófico, mas eu prometo trazer pessoas especializadas em alguns dos assuntos. Eu prometo trazer mais pessoas aí para falar bastante para vocês, para a gente trazer essa identificação do dia a dia. E também prometo buscar aí nesse novo Pode Falar Mais, pessoas que gostem de conversar, pessoas que gostem de falar, pode falar mais cash. Acho que vai combinar muito e tem tudo a ver aí com o estilo que o programa foi se tornando, né? Porque o meu podcast é sobre isso, sobre pessoas que gostam de conversar, gostem de falar, gostem de estar no momento presente, trocando uma ideia de verdade, de fato, com aquele gostinho de eu acho, com aquele gostinho de eu sinto, com aquele gostinho de pode ser, que é o que a gente traz. Muitas incertezas, muita identificação com o dia a dia e às vezes, de quebra, uma reflexão, cara. Então, é por isso que agora o podcast vai ter esse novo formato e vai trocar aí uma das palavrinhas e acrescentar mais uma também, né? Por questões burocráticas. Mas eu tô muito feliz com essa temporada. E teve assunto de tudo nesse podcast. Teve sobre autoconfiança, autoestima, sobre a gente se sentir preparado, sobre nem tudo é sobre a gente entender que existe um momento das conversas difíceis e não tem como fugir delas, que o óbvio ele precisa ser dito. Se é maturidade ou chatice, nossa, porque às vezes é só chatice, mas que a maturidade é que trouxe. A gente teve que falar sobre um tema sensível, que é engolir sapos de um monte. A gente falou sobre mudar de ideia, a gente falou sobre o que queria ter aprendido, a gente falou sobre os tempos que não voltam mais, escola, que é um tempo marcante aí. Nós falamos sobre recomeçar, sobre o estresse de dar conta de tudo. A gente falou sobre as amizades da vida adulta, as amizades que perduram, as amizades que a gente mal vê, que nem tem manutenção direito, mas que quando a gente vê é uma alegria, uma maravilha. Sobre os novos hábitos, sobre a nossa rotina, o como a gente tem que se desligar às vezes do que é o que as pessoas acham sobre a gente. E buscar ali um autoconhecimento do que o corpo precisa. A gente falou como foi completar 30 anos, que foi incrível, incrível. Nós falamos também sobre a importância de celebrar as conquistas e eu considero esse podcast uma conquista pra mim, sobre o que sobra da gente depois do trabalho. E se você aí perdeu um desses episódios, se você não ouviu um desses episódios, corre lá no Spotify e assista, ouça agora mesmo, para agora tudo e depois você volta para esse último episódio. Vai lá, vê, confirma se você já conseguiu
assistir, dar check em todos os episódios, porque eu garanto pra vocês que vale muito a pena. A gente falou também sobre nostalgia, a gente falou sobre as expectativas e a realidade de morar fora, sobre as nostalgias do nosso tempo aí, dos milênios, pra quem gosta, e foi incrível. Gente, agora se prepara por merchan, hein. Então quer dizer que você aí do outro lado ainda não foi lá no Spotify. Eu preciso muito da ajuda de vocês agora, nesse momento. Não vamos deixar passar esse momento. Para tudo. Eu não acredito que você ainda não foi até o Spotify, não avaliou o meu programa em 5 estrelas e não se inscreveu. Por favor, corre lá, aproveita para comentar todos os episódios, assistir e maratonar, porque a nossa próxima temporada tá logo aí, tá quase batendo na porta. E você ainda não terminou de ouvir a primeira temporada? Então bora lá. Ah, mas eu não gosto do Spotify, eu não tenho Spotify, mas eu quero ouvir seu podcast, eu quero ajudar, eu quero engajar. Não seja por isso, nós também estamos no YouTube. Você pode correr lá agora, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar, comentar, porque isso, gente, isso me ajuda muito. Vocês não têm nem noção do quanto isso me ajuda. Se soubessem, vocês fariam isso agora. Não leva nem 5 segundinhos da sua vida, você muda lá agora, para de ouvir o que eu falando, vai lá, volta, voltou? Perfeito, foi super rápido aí, ó. Então, bora ajudar aqui, bora engajar. Você que me segue aqui e ainda não fez isso, por favor, faz isso. E para você que está aí, colocou na sua agenda de início do ano para ouvir o podcast, para conhecer novos podcasts, isso ajuda a entregar para outras pessoas o meu conteúdo, pessoas que estão procurando isso, porque mostra para a plataforma que o conteúdo é de valia, é relevante. E você aí na sua casa, com o seu celular, vai poder me ajudar. Olha que maravilha. Grande beijo. E antes de finalizar esse episódio de hoje, eu trouxe algumas perguntinhas que o ChatGPT fez para mim, para que eu pudesse nesse momento aqui mediar e falar, e trazer também, né, externar algumas das coisas que eu, com esse podcast, aprendi, entendi e fui trazendo, solucionando aí para ficar mais claro e objetivo. Tudo bem? Bora, preparados? A primeira pergunta do ChatGPT é: em que momento você pensou no que eu me coloquei? Quem teve essa ideia mesmo? Gente, adorei, muito criativo, chat. Bom, eu acho que quando eu comecei a fazer, assim, muitos episódios, comecei a gravar vários, eu também comecei a me organizar melhor, fui aprendendo isso. E aí chegou um momento que, magicamente, mesmo eu com, assim, programas marcados com antecedências 3 semanas de antecedência para a gravação e para edição ainda mais tempo, né, para edição e formatação, enfim, e depois para chegar para vocês, eu fui criando uma organização de falar com os convidados antes, de já enviar, algumas possíveis temas dos quais eles gostariam de participar. Enfim, isso foi dando muito certo, aparentemente. Só que chegou um momento que eu não sei o que aconteceu no meio do programa, que eu comecei a ter uma avalanche de pessoas desmarcando. Até por eu ter marcado já com um tempo de frente muito grande, né? Eu acho que, ao mesmo tempo que a ideia foi boa, né, no sentido de eu ter muito organizado o que ia acontecer, também era ruim, porque como dava muito tempo, um tempo muito espaçado para o convidado, ele acabava esquecendo às vezes, ou ele acabava marcando outro compromisso, que era às vezes era mais importante, de trabalho, ganhando grana, enfim, aí de um jeito muito maior, e aí eu acabava ficando na mão. E isso aconteceu umas 3 semanas seguidas, que foi uma das pausas que eu tive aqui. E aí tive que equilibrar isso aí de um jeito mais racional, teve alguns momentos de estresse, né. Enfim, eu achava que eu ia ficar muito mais estressada com o lance da produção em si, né, da edição, da criação das perguntas, dessa parte de mediação, mas isso foi mais fluido pra mim, eu acho que até por isso que eu acabei gostando tanto, né. Eu acho que a maior dificuldade foi mesmo alinhar tantas pessoas, né, porque o programa é semanal, e também com 2 convidados, pra um projeto mais independente que tá começando, não é fácil. A próxima pergunta é: qual foi o momento mais não estava no roteiro de todo o processo? Teve vários momentos que não estava no roteiro, porém, eu tive 2 momentos que, 2 convidados não apareceram, e aí eu trouxe pessoas para entrar nesse lugar, né, para substituir essas pessoas para não perder a gravação do programa e não perder a minha frente, né. A frente é quando a gente faz vários episódios e a gente vai deixando eles, caso ocorra alguma coisa, caso você não consiga gravar por um tempo, você tem a sua frente.
E aí eu estava ali buscando essa frente, né, eu comecei o programa com 5 episódios de frente, mas conforme as coisas foram acontecendo, foi dando muita loucura e eu fui perdendo essa frente. E aí eu estava correndo atrás dessa frente. Os momentos mais inusitados, assim, mais fora do roteiro foi de última hora eu ter que ligar pra um convidado, pra alguém que eu conhecia, que foi aí Carol Norato, que foi quem mais? Minhas irmãs também me ajudaram em um dos episódios. Enfim, que substituíram pessoas de última hora para que o programa acontecesse. E eu sou muito grata, né, por isso, mas foi assim, ó, foi correria. E também acontece às vezes a internet, né? O meu programa é gravado 100% online, né? Mas que é super difícil às vezes por essa questão da conexão mesmo, propriamente dita. Às vezes a pessoa tá com a conexão ruim, às vezes choveu, às vezes, enfim, acontece de a pessoa estar em outro país, né? Como eu tive aqui alguns convidados de outro país, e aí a conexão não ser tão legal, ou a minha também, às vezes, em alguns momentos também falhou e aconteceu de eu ficar craquelada, a voz não sair tão legal e a gente tem que editar e cortar isso. E esses momentos legais, assim, que é bem triste, que são momentos tristes. Qual habilidade você desenvolveu sem querer fazendo esse projeto? Foi a própria escrita mesmo, né? Porque a gente acaba criando um tópico, criando ali perguntas norteadoras e também criando as norteadoras das norteadoras. Mas o que acontece também, muitas vezes, dentro do roteiro, é que você acaba saindo daquele tópico, depois você acaba retomando. Como aqui, o projeto é um bate-papo, uma conversa livre, né? É essa falação mesmo que a gente adora, é pôr aí o papo em dia mesmo e falar, né, e comentar as coisas e dar as nossas impressões. É uma coisa meio sem pressão, né, mas que acaba tendo sim uma linha, né, de raciocínio para que a gente não fale, não englobe vários assuntos, mas que em alguns momentos acontece, a gente acaba tendo que falar sobre outras camadas para falar sobre o assunto. Então eu também, fora a escrita, eu também desenvolvi sem querer essa questão de conseguir contextualizar as coisas, assim, de a pessoa falar às vezes uma coisa, o convidado, ou até mesmo eu, né, que às vezes a gente tá ali entretido e vai, rodeando e indo para outro assunto, mas eu percebi que eu consegui, ter essa nova noção, assim, de contextualizar, de meio que conseguir trazer aquilo que a pessoa tá falando, às vezes, que é muito longe, mas conseguir entender o raciocínio do por que ela tá falando aquilo e trazer pro assunto de novo, né, e trazer esse deadline de volta, pra gente falar sobre o que a gente estava o tema central ali, né, e voltar. Vamos ver mais uma legal aqui. O que mais te surpreendeu? O processo ou o resultado final? Com certeza o processo, a gente até falou sobre um dos episódios aqui sobre processo. E cara, com certeza o processo foi a coisa mais legal de tudo, né. Eu fui me desafiando, eu fui entendendo, eu fui ouvindo elogios das pessoas: "Ah, isso é muito a sua cara. Nossa, tem tudo a ver com você. Nossa, você foi super bem", mesmo sendo um projeto piloto, né, uma coisa que eu tô fazendo pela primeira vez. O processo me trouxe muitas coisas boas, me trouxe muito afago, me trouxe muitas realizações e sentimentos de concretude mesmo, de felicidade, né, de estar fazendo aquilo. Mas o resultado em si, muitas vezes me decepcionou em alguns momentos, porque você trabalhar num momento onde você trabalhar com conteúdo digital, você querer entregar um trabalho, né, um conteúdo de valor e tal, a gente tá no momento da era digital onde todo mundo tá fazendo isso também. Então não é fácil, a gente sabe o quanto as pessoas estão saturadas de ver merchan, de quantas pessoas estão saturadas de ouvir você pedindo pra ajudá-las, pra enfim. Ali dentro do meu Instagram eu tenho tantos outros artistas que foram muitos deles convidados aqui, né, nesse programa, e quantas vezes eles também colocam 1000 coisas lá, enfim, a gente fica, né, claro, sempre tentando ajudar todos, mas isso cansa, é uma demanda, né, a mais para o cérebro das pessoas. E a gente sabe que às vezes a gente tá sendo inconveniente, mais um corte na rede social, mais alguma coisa lá, enfim. E hoje em dia o público espontâneo, que é o público que eu busco mais, que é a minha meu alvo, ele é mais difícil de alcançar, né, esse orgânico na realidade, porque a gente tem que fazer muita coisa, a gente tem que estar ali ligado. Muitas vezes você também precisa ter um recurso ali de grana, porque não é tão simples quanto parece, né? Você não aparece nas páginas, você não está
ali sempre mesmo com cortes legais ou a ver com as pessoas, você precisa se entregar ali e entender melhor. E isso com certeza vai estar na minha segunda temporada, né, pensado melhor, e eu vou levando isso aos poucos, mas, eu vou tentar buscar essa identificação também, que é o que eu acho que eu busco mais, que é esse papo mais descontraído, essa conversa, né, essa coisa de que a pessoa coloca mesmo pra fazer as suas coisinhas, pra limpar sua casa, pra, se distrair no trânsito, pra fazer um esporte, que é esse bate-papo de identificação, que é o que eu gosto de ouvir e é também o que eu quero produzir agora no momento, que é o que eu venho buscando aí nesse momento, né. E pra finalizar, qual foi o maior perrengue desse programa? Como eu disse, já falei aí, né, teve aí a questão dos convidados, da internet, mas eu acho que o maior perrengue de todos, pior, é se ver e ouvir. É muito louco isso, gente, porque quando você tá editando, né, ou quando você ouve também os resultados finais do programa, porque eu ouço todos eles, né, ainda faço isso, depois. E, cara, é muito engraçado, porque se ver e ouvir, né, eu comecei só com o podcast em áudio, aí, às vezes eu já falava: "Nossa, caramba, como fala, né?" Não é à toa que eu vou colocar agora, né, rebatizar aí o projeto, mas, eu falo demais, e também você acaba, se criticando demais, assim. Então eu acho que o maior perrengue de tudo é essa autoimagem, é você se ver, ouvir, enfim, isso é bem engraçado, assim. E falando em perrengues, logo, logo também, aí junto com uma grande amiga, eu vou ter um podcast perrengue. Seu nome é. Não perca, porque tá muito engraçado, muito divertido e tem informação também, tá? Não tem só os perrengues, onde a gente traz pessoas para falar sobre os perrengues dela, a gente conta os nossos perrengues e a gente também fala um pouquinho sobre o assunto principal do perrengue, a gente também traz algumas informações, então tá muito legal. Então esse também é um novo projeto que tá aí, logo, logo para lançar, em 2026. Então fora o Pode Falar Mais Cast, a gente também vai ter aí o Perrengue Seu Nome É. Não percam, fiquem ligados. Sim. Acho que essas foram as perguntinhas, então eu vou chegar aqui no momento final, dessa temporada. Eu tô muito, muito feliz mesmo. Eu tô muito orgulhosa do projeto. Pra quem se identificou, para os meus ouvintes, para as minhas ouvintes, que é pra mim, com certeza, a maior valia, né. Ter aí pessoas vindo falar que ouviram o episódio, pessoas que comentaram que gostaram muito. Pô, as pessoas falando aí sobre os episódios, mesmo que ainda numa bolha, né, muito nichado. Claro que eu espero, né, busco futuramente estourar a bolha, mas, eu fico muito feliz por ter feito, por ter concluído, mesmo que não tenha saído o ideal, né. Esse programa tem 28 episódios, 27 episódios com convidados, e esse final, né, que tá aqui na plataforma pra você. E, cara, eu só tenho a agradecer, eu fiquei muito, muito feliz. Isso foi um grande presente, um projeto que eu tinha já há bastante tempo dentro da cachola, né, dentro da cabeça e não tirava por vários motivos. E consegui fazer, consegui dar conta e fui reformulando ele durante o processo mesmo, que foi muito louco e foi muito bom também. E na segunda temporada tem aí esse momentinho de férias, né, pra eu descansar também, sair um pouco das redes sociais, me desconectar, pra conseguir trazer mais coisas pra gente conversar, pra gente poder falar bastante à vontade. Mas depois também eu tenho ali um momentinho de reestruturação, de entender o que deu certo e o que deu errado, e buscar mais ainda essas pessoas que possam apreciar estar com a gente, né, que queiram ouvir esse bate-papo bem-humorado, com bastante achismos, mas também bastante entrega, muitas partes de reflexão mesmo que mexem com a gente, de emoção, a gente se emocionou em alguns momentos, em alguns episódios. Então, eu sou muito grata a você que ouviu, a você que engajou, você que nem me conhece e ouviu por causa de algum convidado e acabou acompanhando outros episódios também, eu fico muito feliz. E eu tenho muitos planos, eu tenho vontades, mas no momento atual eu estou muito grata, grata pelas coisas que eu consegui fazer aqui nesse programa, nesses episódios, nessa oportunidade, nessa primeira versão.
que foi muito bacana. Então, eu espero vocês aí em março de 2026. Aproveitem para ouvir. E para você que gosta de uma boa conversa, que gosta de um bom papo, que gosta de falar mesmo, tô super empolgada. Então, nos vemos lá. Grande beijo. E para você que chegou até aqui, se você quiser e puder curtir, compartilhar, seguir e comentar, esse episódio vai me ajudar muito. Com roteiro e edição geral feitos por mim, edição final e revisão por Yuri Garcia, arte por Carol Honorato. Até segunda que vem, grande beijo!